tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área. Vamos mais uma aula aqui, meus queridos e maravilhosos alunos de técnico de recursos humanos. Vamos falar de fundamentos da administração. Boa tarde, minha querida professora Fabiana Rodrigues, sempre no horarinho aí pontual. Professora Rosário Alves. Vamos lá, meu querido diretor, vamos focar num assunto de suma importância, um assunto maravilhoso de hoje. O que nós vamos ver, meus amores? Quero a participação dos meus queridos e maravilhosos alunos de Batalha do Piauí, de Bedentinos, Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão se fazendo presente hoje, Miguel Leão, São Pedro do Piauí, São José do Piauí. Olha só as cidades que estão conectadas conosco, meu diretor. É muitas cidades, são muitas. O que vamos falar hoje? A gente vai conceituar a função de organizar a organização. Nós vamos explicar como as organizações se organizam. E lembrando, meus amados, amanhã tem aula, tá? Explicar as características do desenho organizacional. Tá aí, meus queridos e amados alunos. Assunto de suma importância para todos nós. Então, vamos lá. Organização com função administrativa. Organização como função administrativa. Meus queridos, o que é administrar, Sabrina? Sabrina, eu senti falta do teu sobrenome forte, certo? Meu boa tarde para você, Sabrina Roldão, minha querida e maravilhosa professora Leidiane Lima, meu boa tarde e meu abraço aí para todos os alunos de São José do Piauí, da Unidade Escolar Elvídio Nunes, meu grande abraço aí, turma maravilhosa, turma magnífica, professoras e professores, alunos e alunas. Hoje nós vamos falar do coração da administração, que é uma fala muito importante, que chama-se organização. É uma função administrativa muito importante para a gente, meus amados alunos. Muito importante mesmo, que chama-se de organização. Conceito e definição. A organização, gente, é uma função administrativa que pode ser conceituada como sendo estabelecimento de uma estrutura formal de autoridade. Vamos lá. Gente, lembra daquela primeira diálogo que eu falei que toda organização é uma empresa? Lembra? Ou toda empresa é uma organização? Vocês lembram disso? Toda empresa é organização, mas nem toda organização é uma empresa. Segundo Hidalberto Chavenato, ou também o Maximiano, Rodrigo Renault, são autores renomados da área da administração. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Será que, vamos lá, professora Lidiane Lima, ela, nos horários, né, vagos, quando ela não está trabalhando, ela vai organizar a sua casa aos finais de semana, certo? Quando ela organiza as atividades no final de semana, fazendo essa pequena analogia, é a mesma coisa de uma empresa. As empresas, elas precisam organizar suas estruturas para poder atingir seus objetivos. Seja a organização de materiais, seja a organização de recursos humanos, seja a organização de recursos financeiros, para promover o atingimento dos objetivos organizacionais. Então, se faz necessário construir esta estrutura formal, meus amados alunos. Esta estrutura formal, onde tem que existir uma hierarquia, certo? Tem que existir um nível estratégico, tem que existir o nível tático, tem que existir o nível operacional.
certo? Então nunca se esqueçam disso. Por isso que existem dentro dos processos administrativos, segundo Maximiano, meus amados alunos, as funções administrativas, que é chamado os princípios dos administradores. Ou seja, professor, eu como técnico em recursos humanos, primeira coisa que quando eu chegar no meu trabalho para executar as atividades, as minhas tarefas, eu preciso fazer um bom planejamento, meus queridos e maravilhosos alunos de Juazeiro do Piauí, certo? Olha a Dani Bananinha, meu grande abraço para você, minha querida, de Juazeiro do Piauí, boa tarde, da unidade João Alves de Macedo Filho, nossa cidade maravilhosa, de cachoeiras maravilhosas, de passeios maravilhosos, Juazeiro do Piauí. Muito bem, Dani Bananinha. Então, meus queridos alunos, Dani Bananinha, nós estamos aqui falando, certo? Mandar aí um beijo bem dado aí na nossa querida professora Flávia, professora top, linda, maravilhosa. A vitamina G, professora, chegou! Não fique sem sua vitamina G, que ela é bom de A a Z, Dani Bananinha. Avisa aí para a professora Flávia. Então, vamos lá, meus queridos. A organização é uma função administrativa, Dani. Que ela antes de uma organização, é necessário você traçar metas. Traçar objetivos. O que é um objetivo gerencial? Primeiro passo, você traça um objetivo gerencial. Que é, eu quero aumentar as vendas. Aumentar as vendas, professor? Sim, aumentar as vendas. Isso é um objetivo. Mas como eu vou aumentar essas vendas, professor? Como? Certo? Eu preciso de uma meta, 10%. Mas como é que eu vou atingir esses 10%? Através de uma organização. Você vai dividir o trabalho, você vai designar a tarefa, você vai agrupar órgãos ou cargos, alocar recursos humanos, físicos, financeiros. Vocês estão conseguindo compreender? Você faz um plano, certo? Um plano, onde você tem o seu objetivo, traçar esse objetivo, metas, depois você vai organizar para atingir esse objetivo. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Vocês têm a ideia aí? Vocês estão conseguindo captar a mensagem que o professor Gilvan está passando para vocês, meus queridos e amados alunos? Meus queridos e amados alunos. Então, o primeiro passo é planejamento. Segundo passo é organização. Segundo passo é direção. Terceiro passo é controle, meus queridos e maravilhosos alunos. Controle, meus amados. Controle. Então, meus queridos, prestem bastante atenção na hora que a gente estiver organizando as ideias, certo? Organizando as ideias. Tranquilo, tranquilo? Sem dificuldade, meus amados alunos. Então vamos lá, cadê a Vitória? Vitorinha, cadê você? Depois disso, eu tenho que ter controle, tenho que saber motivar. Isso é função de vocês. Vocês, quando vão alocar, a função de vocês dentro da organização é alocar, alocar. Uma das funções de vocês como técnicos é alocar, meus queridos, recursos. Presta atenção. Isso vocês vão fazer muito. Recursos humanos. Recursos humanos. Um dos objetivos é alocar recursos humanos. Controle, definir padrões, monitorar desempenho, avaliar desempenho, fazer ação corretiva. A organização é isso, gente. A organização é isso, certo? Então, vocês vão alocar recursos humanos. Quando vocês terminarem de alocar esses recursos humanos, vocês têm que saber motivá-los. Motivar é um dos exemplos. Vocês têm que saber recrutar. Recrutar.
Vocês precisam saber selecionar. Vocês precisam saber selecionar. Vocês precisam saber treinar. Ah, professor, isso está dentro da organização. Então, vocês precisam saber dividir trabalho. Dividir. Porque existem funções que não vale a pena dentro da empresa, que é muito gasto. Para que essa função? Por exemplo, uma empresa que em Teresina tinha uma empresa distribuidora de bebidas aqui em Teresina, tinha vendedores internos e externos. Tinha vendedores. Aí o que a empresa fez? O pessoal de gestão de recursos humanos montou uma estratégia de reduzir custos operacionais envolvendo recursos humanos. Os técnicos de recursos humanos, junto com o seu gerente de RH, que pode ser uma psicóloga, ou pode ser um tecnólogo em gestão de recursos humanos, ou pode ser um administrador com especialização em gestão de recursos humanos. Aí eles se reuniram nessa empresa e disseram assim, gente, por que a gente vivemos no mundo tecnológico, nós temos 12 vendedores externos e temos 6 vendedores internos. Nós estamos pagando salários, né, dentro da folha de pagamento altíssimos para esses vendedores. Isso é importante, sei. Mas vivemos no mundo da tecnologia. Vamos pegar esses 6 funcionários, vamos ver se algum deles quer trabalhar como vendedor externo. Sair do interno para o externo. De 6, só 3 aceitaram. Aí eles tiveram que fazer o desligamento. E colocaram vendedores mais externos do que internos. Excluiu esse tipo de função dentro da empresa. Isso chama-se, gente, agrupar atividades dentro da organização. Ó. Órgãos, atividades, designar atividades. Dividir trabalho. Entendeu? Isso, meus amados alunos, é a forma que vocês utilizam no dia a dia. A empresa quer fazer mais com menos. A empresa, ela busca fazer mais com menos. A empresa. Entendeu? Então, eu quero reduzir custos. Então, aí o que eles fizeram? Criaram um aplicativo de vendas, onde um cliente ele pode fazer uma solicitação de vendas através do aplicativo, sem precisar de um vendedor interno. Só um operador. Então, vejam bem, gente, o que é uma organização. A função administrativa, ela é isto, certo? Ela é isto, mas pegando o gancho do que vocês fazem no dia a dia. Então, essa função administrativa, que eu acabei de citar para vocês, ela procura identificar, ela procura organizar, ela procura agrupar atividades. Vocês estão conseguindo entender? Aí vocês me perguntam, professor, a Dani Bananinha faz essa pergunta. Professor, tecnologia aí tomou a vaga. Não necessariamente. A empresa, ela tem que passar por mudanças. Mudanças são necessárias. Não pode parar no tempo. Tem que reduzir custos. Principalmente em períodos nos quais estamos vivendo hoje, nessa crise. Aí o que acontece? Alguns funcionários foram realocados. Não ficaram. Outros não quiseram. Ou outros não quiseram se adaptar. Estão conseguindo me entender? Então, meus amados alunos, nós temos isso em mente. Então, gente, é isso que eu estou mostrando para vocês. Isso que eu estou mostrando para vocês. Olha a importância. Então, não vejam as coisas só para o lado negativo. Certo? Vejam as coisas para o lado também positivo. Ok, meus queridos alunos? Conseguiram entender? Ou não?
Estou mostrando para vocês, da melhor forma possível, esta visão. Essa visão de suma e hiper mega importância. Então, meus amados alunos, vejam a importância desses fatores. Dúvidas, perguntas, participações? Digam-me. Quero que vocês participem. Conseguiram compreender, entender? Falei grego, falei alguma coisa que vocês não conseguiram entender? Entendam a importância da organização. E trouxe para vocês exemplos do cotidiano, da vida de da vida de uma pessoa técnica em recursos humanos. Certo? Então, procuram, desta maneira, trazer esse conhecimento para vocês. Com exemplos práticos. Certo? Com exemplos práticos. Para vocês conseguirem colocar dentro do sistema. Ok? Então, vamos que vamos. O agrupamento das atividades envolve reunião de pessoas, de recursos. A organização precisa lidar com as relações de autoridade. Gente, pior coisa. Como já falei para vocês, uma vez, professora Lidiane, professora Fabi, eu falei assim, gente, lidar com pessoas não é fácil. Existem pessoas de todos os tipos, de todas as características, de todas as personalidades. Existem isso. Então, a gente tem que saber lidar, ter jogo de cintura para organizar, liderar pessoas, principalmente quando envolve autoridade e responsabilidade. Quando envolve que a empresa está buscando alcançar os objetivos. Quando a empresa está procurando alcançar os seus objetivos. Aí sim, as empresas, quando elas procuram atingir seus objetivos através das pessoas, não pode medir esforços. Entendeu, meus amados alunos? Então, é conveniente buscar saber trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. A organização com base na formação de equipe de trabalho, trabalho em equipe. É difícil as pessoas entenderem isso. Muita gente não entende o que é um trabalho em equipe. Acha que trabalho em equipe é estar ali fazendo sua função de maneira isolada. Qual o problema hoje? As pessoas, meus amados alunos, na escola, vamos lá. Eu tenho certeza que aí do seu lado tem pessoas que não gostam de trabalhar em equipe. Preferem trabalhar só. Aí a professora Lidiane Lima faz um trabalho em grupo. Aí um aluno chega para a professora Lidiane, professora, eu posso fazer sozinho? Aí a professora Lidiane Lima diz assim, não, eu trabalho em equipe. Ah, professora, eu não gosto de trabalhar em equipe, porque tem muita gente nojenta. Aí a professora Lidiane diz, como é que você vai para o mercado de trabalho? Mercado de trabalho não se faz só. Mercado de trabalho, as empresas não funcionam sozinhas. Então tá difícil, meu querido. Você trabalhar numa organização. Vocês estão observando esse exemplo que eu estou dando? Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é da mesma forma, meus amados alunos. É da mesma forma. Então não tem justificativa dizer que você tem que trabalhar sozinho. Tem. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe.
seja onde for. Temos que aprender a nos organizar, coordenar. Então, a organização, como função administrativa, ela serve para agrupar e estruturar todos os recursos disponíveis nas empresas, seja recursos humanos, seja recursos físicos, materiais, seja o que for, meus amados. Agrupar a pessoa para estes trabalhos, em conjunto, trabalho em equipe, ó. Agrupar, ó. Isso que vocês vão mais fazer no dia a dia de vocês. Deu para entender? É o que mais vocês vão observar. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, é importante vocês entenderem de que forma nós possamos atingir. Olha a Janiele, eu voltei para ficar. Olá, Janiele, saudade da sua pessoa, viu? Tava com saudade da sua participação aqui. Tava com muitas saudades. Que bom que você voltou. Que bom que minha querida e maravilhosa aluna voltou. Tá com saudade. Show de bola. Certo? Então vamos lá. Meus queridos alunos. Depois que eu já mandei um abraço aí para a nossa querida Janiele. Permitir o alcance dos objetivos almejados da melhor forma. Organizar é necessário porque o trabalho empresarial a ser realizado é para uma só pessoa. Eu tenho que saber coordenar, ó. Coordenar cada pessoinha. Aqui é o líder. Tem que ter uma boa liderança. Tem que ter uma boa coordenação. Então a organização ela pode ser dividida em dois tipos. Marcos Silva colocou assim, mas o que seria preciso para que as pessoas trabalhem melhor em conjunto? Marcos, que pergunta magnífica, cara. Eu poderia te dar um Oscar agora, porque você fez uma pergunta muito, muito pertinente. Principalmente para vocês que são da área de técnico em recursos humanos. Olha só a pergunta do Marcos. Vamos construir junto com essa pergunta do Marcos. Aí depois o professor Gilvan complementa. Preciso da participação de vocês. Que nem o Marcos. Foi muito cirúrgico quando colocou esse tipo de pergunta no chat. Parabéns, meu querido Marcos Silva. É isso aí, cara. Fazendo a diferença no mercado de trabalho. Muito orgulhoso. Vamos responder, gente, em conjunto. O que seria, meus queridos alunos? Preciso para as pessoas trabalharem melhor em equipe, em conjunto. E aí, o que vocês acham? Hein, meus queridos de Curral Novo, de Hugo Napoleão, Juazeiro, Miguel Leão, Batalha, Alto Longar, Colônia do Gurgueia. Me digam, meus caros alunos. Me respondam essa pergunta. Vamos lá, vamos lá. Quero saber. Uma pergunta muito importante que o meu querido e maravilhoso aluno Marcos Silva colocou aqui para a gente. Alguém quer se complementar? Quer falar? Vamos lá, meus amados. Alguém? Professores também poderão contribuir. A gente vai construir junto. A gente vai utilizar uma teoria chamada teoria construtivista. Teoria construtivista. Construir a ideia. Vamos lá, Sussuá, quero ouvir você. O Marcos fez uma pergunta muito pertinente.
Ele disse o que seria preciso para as pessoas trabalharem melhor em conjunto, em equipe. O que precisa? O que é necessário? O que é preciso promover? O que acontece, gente? Será que é falta de... não está existindo ética? Será que o ambiente de trabalho não é tão confiável ou confortável? Será que foi a seleção, recrutamento que não foi bom? Beleza, eu vou contribuir aqui com a sua pergunta. Eu dei um tempinho, Marcos, para ver se alguém poderia contribuir de forma pertinente. Mas vamos lá para a sua pergunta e eu irei responder para você em base da minha experiência e também de alguns estudos científicos. Ok? De alguns estudos. Vamos lá, pessoal de São Julião. Meu caro aluno, o que é necessário para as pessoas trabalharem melhor em conjunto? Empatia, coloque aí. Primeiro passo, empatia. Muitas vezes, Marcos, as pessoas sabem, certo? O que é empatia. Mas não praticam. Não praticam. Empatia. Ah, tem que ter empatia. Mas não tem. Não tem. Ah, empatia é se colocar no lugar do outro. Cadê a atitude? Muita gente, Marcos, é contratado numa empresa, além de trabalhar para a empresa, ele trabalha de forma individual, é egoísta. Eu já vi empresas aqui em Teresina, meu caro Marcos, quando alguém, por exemplo, tu entrou agora numa empresa, eu te contratei agora, eu sou assistente administrativo ou assistente de recursos humanos. Tu vai para a mesma função que a minha, para agregar valor. Eu fiquei responsável de passar um treinamento para você. Só que eu, além de passar um treinamento para você de forma sucinta, de forma clara, de forma objetiva e fácil, eu dificulto passo a passo na vida sua. Além de eu facilitar, por quê? Eu dificulto. Questão de egoísmo. Sabe que uma vez o cara falou, rapaz, cara, eu não gosto de treinar não, porque eu só explico uma vez, a pessoa não entendeu, tchau. Não tenho paciência não. Mas sabe o que eu disse? Caraca. Então tu tá trabalhando pra quem? Pra ti? Vai montar uma empresa pra ti, cara. Porque tu tá trabalhando pra ti, não é pra empresa não. E tu sabe, né? Sem esses clientes internos que são vocês, a empresa não vai pra frente. Existem dois tipos de cliente, interno e externo. Ele não vai pra frente. Se faz necessário você trabalhar dessa forma. Trabalhar da melhor forma possível. Como, professor? Trabalhar em conjunto. Então, meu querido Marcos, respondendo sua pergunta de forma mais concreta, para as pessoas trabalharem melhor em conjunto, se faz necessário você fazer um recrutamento e seleção mais conectada com a empresa. Não contratar pessoas só para preencher a vaga, mas contratar a pessoa para fazer a diferença. Vestir realmente a camisa da organização de forma que essa pessoa tenha proatividade, de forma que essa pessoa tenha empatia, que essa empatia é chamada empatia compassiva, segundo Daniel Goleman, que ele fala de um fator chamado de inteligência emocional. Entendeu? Então, a empatia, segundo Daniel Goleman, eu estou mostrando para você, e você pode colocar aí, Marcos, no Google, Daniel Goleman, empatia. Você vai entender o que eu estou falando. A minha referência, a minha fala, estou referindo através dessa pesquisa do Daniel Goleman, que ele fala sobre inteligência emocional. E um dos fatos da inteligência emocional é a empatia. Então, para que as pessoas trabalhem melhor em equipe, deveria ter mais empatia. Não só conhecer a palavra,
mas saber que trabalhar com empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas entender o outro, ter ação, trabalhar em conjunto. Outro fator, Marco Silva, é saber trabalhar com sinergia, segundo o autor Stephen R. Covey. Stephen, o autor do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que também, em seu livro, em suas pesquisas, ele fala da empatia, que é um dos hábitos que ele fala, que é compreender para ser compreendido. Ele também fala isso. Então, meu querido Marcos, o que falta nas pessoas para saber trabalhar melhor em equipe, em conjunto, é isso. O que está acontecendo, Marcos Silva? As pessoas estão muito egoístas, individualistas. Não é verdade, meu querido diretor? As pessoas, é cada um por si. Só para tu ter ideia, meu diretor, eu vou falar uma história para você, verídica. E para vocês. Olha só. Olha só a ideia. A ideia que eu estou colocando aqui para vocês. Tem um Rock Balboa aqui já. Que eu vou contar uma história aqui para vocês, bem simples. Uma vez eu indo para Paranaíba, Marco Silva. E tu sabe, em período de final de ano, Rock Balboa. O que significa? Que vai muita gente, Marcos. E passou uma Hilux em alta velocidade, fazendo ultrapassagem errada. Aí passou um outro carrinho fazendo também a mesma coisa que a Hilux. Entendeu? É aí o que eu achei. O que aconteceu? O carro bateu no outro e virou. O carro passou no outro e virou. Certo? Aí o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Muita gente, além de ajudar o cara, foi tirar foto, filmar. Estamos aqui, pessoal, com um acidente e o cara lá gemendo, pedindo ajuda e o povo tirando foto. Todo mundo conhece empatia. Todo mundo. Mas cadê a ação? Cadê a ação? Cadê? Lá no centro de Teresina, perto da Praça da Liberdade, tinha uma senhorazinha cega, com deficiência visual. Ela estava querendo atravessar a rua. Eu estava parando o carro para poder ir no banco, pagar uma conta. Aí eu percebendo que ela tentando atravessar a rua. Ela estava com medo, mas ao mesmo tempo estava com dificuldade por causa que alguns espaços públicos não têm acessibilidade. Eu peguei, desci do carro, que ele me incomodou tanto, fui lá. Desci e perguntei para onde ela iria. Ela disse, não, meu filho, eu quero ir para a praça João Luiz Ferreira. É aqui perto? Eu digo, moça, senhora. Ô, meu filho, me leve lá. Do Banco do Brasil até lá, gente, uma caminhadinha boa. Aí eu, tudo bem, senhora, vamos. Aí ela disse assim, eu queria era água. Ela é uma senhora, acho que tinha 75 anos. Não, sozinha na rua. Eu queria era água. Aí eu vi uma lanchonete, pô, espera aí, eu vou comprar bem que uma água. Eu peguei e comprei, dei pra ela. Aí eu levei ela até na praça, na parada de ônibus que ela queria chegar. Porque, gente, será que ninguém viu aquela senhora sozinha, quase caindo? Ninguém, gente, mas tinha tanta gente nesse centro, tanta gente. Aí, Jesus do céu. Será que é só o professor João que estava enxergando essa situação? Então, Marcos, é isso que eu estou falando. As pessoas estão muito egoístas, não todas. Não é generalizando, professores e professoras e queridos alunos e alunos. Não é generalizando. Eu estou falando aqui para vocês, pessoal de Suaçara, Juazeiro, São Julião, Batalha, todos aí, meus ouvintes, estão aqui, ligadérrimo, aqui no canal Educação. É isso que está faltando. Já percebeu, Marcos? Por que não conseguimos trabalhar melhor possível? Por isso
que uma organização ela pode ser dividida em dois tipos, como uma entidade social, como uma função administrativa. Entidade social é quando o grupo é estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar os objetivos comuns. É isso que falta. As pessoas dentro dessa entidade, dentro dessa empresa, ela tem que se considerar uma entidade social. Ela não é um indivíduo, Marcos, ela é social. Ela é uma entidade social, ela é um conjunto de pessoas que devem atuar em conjunto. Mas para que essas pessoas possam atuar em conjunto, para o alcance desses objetivos comuns, elas precisam estar conectadas. Elas precisam ter empatia umas com as outras. Elas precisam de sinergia. Elas precisam de proatividade. É compreender e ser compreendido. Então, em algum momento, se você tem uma empresa e a pessoa trabalha de forma isolada, cada um por si, não é legal. Não sei se você já assistiu D'Artagnan, Os Quatro Mosquiteiros. Já ouviu falar nesse filme? É um filme antigo. Professores, se estivesse aí, eu não sei se algum professor já ouviu falar, D'Artagnan e os Quatro Mosquiteiros. Certo? Eles trabalham em conjunto para defender a população. Certo? Deu para entender, meus amados alunos? Então, meus queridos, estou aqui colocando para vocês a importância Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Deu para tirar essa dúvida? Os Três Mosqueteiros, exatamente. Já ouviu falar? Os Três Mosqueteiros. Assiste depois, tá, gente? Assistam depois, tá bom, Marcos? Marcos, deu para tirar dúvida? Outra, segundo Sobral e Perse, é a função administrativa. Que é responsável por quê? Vocês vão saber fazer a distribuição do trabalho, recursos, autoridades. Deu para entender? Deu para entender a função do processo administrativo e etc. A organização administrativa deve basear em 5 princípios de organização. Quais são esses princípios, meus caros alunos? Opa, coisa boa. O Marcos aí tá ligado nesses filmes que eu gosto. Muito bem. Muito bem. Gostei de ver. Gostei de ver. Fique ligado nessas coisas. Também sou ligado. Vamos lá para o princípio, Marcos, né? Os princípios. Então, gente, a organização, o tema, a organização, ele pode ser dividido em 2 tipos, segundo Sobral e Perse. Uma função social, certo? Não esqueça disso. Função social. Olá, meu diretor. Função social. E a função administrativa. Então, meus queridos alunos, nós temos a organização administrativa deve se basear em 5 princípios. 5. Princípio da especialização, princípio da definição funcional. Então, o princípio da especialização, a organização deve fundamentar-se na divisão do trabalho e provocar a especialização das
pessoas em determinadas atividades. A especialização produz um incremento de quantidade e qualidade. Pessoal, antigamente, para a pessoa se tornar especialista, bastava eu pegar o Marcos Silva e dizer assim, ó Marcos, a partir de hoje, tu só vai pintar bicicletas. Aí o Marcos diz assim, rapaz, eu não sei pintar, não. Não, mas tu sabe desmontar, sei. Pois pronto, eu vou te ensinar aqui como é que desmonta e pinta. Certo? Aí depois que você fizer isso, Marcos, você vai embalar na caixa. Todo dia você vai fazer isso. Então, o Marcos, com o passar do tempo, ele se torna especialista em pintar a bicicleta, porque ele vai se aperfeiçoando. Tem duas maneiras de aperfeiçoamento, que o ideal é quando você trabalha em conjunto com conhecimento técnico, com conhecimento, com a capacitação profissional, certo? Ou não, certo? Então, aí o que acontece? O Marcos, com o tempo, se torna especialista. Ele faz cursos, ele faz vários projetos, entendeu? E é bem interessante essas questões. Isso é se tornar especialista. O pedreiro tem mais de 10 anos de experiência. Ele é um especialista. Ele é especialista em quê? Em acabamento. Professor, em acabamento, exatamente. Show! Vocês conseguiram entender o que é um especialista? A importância de um especialista dentro de uma organização? Então, todos nós podemos se tornar um especialista, Marcos. Deu para entender, Janiele? Todos nós podemos se tornar um especialista. Professor, mas eu já vi gente fazendo graduação e depois fazendo especialização. Beleza. Você pode até fazer uma especialização. Mas o ideal, gente, quando você faz uma pós, na minha percepção como professor, é que vocês procurem ao mesmo tempo fazer uma pós-graduação e se especializar na área. Se especializar na área como? Procurar um lugar que naquela área que tu está estudando ou trabalhando que possa você seguir o mesmo exemplo. Por exemplo, na minha opinião, eu trabalho como logístico numa empresa X e eu vou fazer uma especialização em logística para aperfeiçoar mais o que eu já tenho, certo? Agora, professor, eu não trabalho em logística. Certo? Eu não trabalho. E vou me especializar. Aí o que acontece, professor? Eu não trabalho em logística, não vou me especializar só na teoria, eu não vou para a empresa de uma maneira in loco, tentar aperfeiçoar mais aquilo que eu estou vendo dentro da academia, dentro da universidade. Certo? Conseguiram compreender? Ou não? Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida? Ou não? Dúvidas? Ok. Princípio da definição funcional, professor. O trabalho de cada pessoa, a atividade de cada órgão, as relações de autoridade e responsabilidade são aspectos que devem ser claramente definidos por escrito. As empresas geralmente utilizam organograma, a descrição de cargo ou manual da organização para atender o princípio da definição funcional. Pronto, outro princípio que eu estou explicando. Não entendeu, Marcos? Tem dúvida, né? Beleza. Agora eu estou explicando, Marcos Silva, o princípio da definição funcional. Esse princípio é que eu vou determinar o trabalho de cada pessoa. Eu vou te contratar, Marcos, para tu ser auxiliar administrativo. Ou eu vou te contratar para você ser auxiliar de recursos humanos. Isso é uma definição funcional, que você já sabe o que você mais ou menos vai fazer. Então, eu vou te contratar como técnico em RH.
Então, tu sabe mais ou menos o que tu vai fazer. Então, de forma bem simplória, que eu estou colocando aqui para vocês. Dúvidas? Dúvidas? Então, estou mostrando para vocês coisas que são importantes para a gente colocar um entendimento em prática. Porque é tão chato a gente estudar teoria e não saber a prática. Tão chato. Vamos para a terceira. Vamos para o terceiro ponto. Olha, um ponto crucial, que eu acredito que a gente nunca, jamais deve esquecer. Certo? Outro ponto crucial. Vamos que vamos. Que é o princípio da paridade, da autoridade e responsabilidade. Todos nós, como somos colocados em um cargo, gente, a gente é contratado para tal cargo, o primeiro passo que a gente tem que ter na vida é a responsabilidade. Ser responsável, se dedicar ao máximo àquela empresa. Ela está te pagando para isso. Produção. Em produção. O problema é que muitos de nós pode relaxar nesse sentido. Não podemos. Certo? Não podemos relaxar nesse sentido. Claro que a empresa também tem que nos valorizar. As empresas, elas também têm que nos valorizar. Fazendo o melhor de si. Certo? Então, buscam fatores buscam-se fatores que onde esse princípio da paridade tem que corresponder com o volume de autoridade, de responsabilidade atribuída a cada departamento. Paridade é mais ou menos isso, gente. A correspondência entre o volume da autoridade e da responsabilidade atribuída a cada departamento. Ou seja, tem que ter uma equivalência necessária para evitar que certas pessoas e departamentos tenham excessiva responsabilidade, sem necessidade. Então, tem pessoas que podem ficar sobrecarregadas. Por isso que é importante também a questão de ter um ou dois responsáveis para comandar aquela equipe. Não ficar 2 ou 3 ou 4. A autoridade deve se basear em princípio de liderança. Não de como é que chama? Ser autocrático. Certo? A pessoa autoritário. Marcos, se uma pessoa que for muito autoritária pro teu rumo, tu desanima, cara. Tu não tem prazer de trabalhar naquela instituição, onde aquela instituição, ela abusa da autoridade. Há um abuso de autoridade. Por isso que é importante que a autoridade nunca deve se basear com autoritarismo. Nunca a autoridade deve ser utilizado o autoritarismo. Então, a autoridade deve se basear em princípios de liderança. Que construa um bom relacionamento com sua equipe. Que sua equipe não tenha medo, mas respeito. Esses princípios básicos de uma organização faz com que uma organização ela se torne mais forte, Marcos. Seria mais forte. Certo? Gostei, Marcos. Beleza. Gente, o Marcos hoje, como sempre, gosto sempre de participar. Gosto muito da sua participação.
Você, mais uma vez, arrasou nessa pergunta. Lá na leitura ali, ó, cada autoridade deve conhecer, ó, a autoridade deve se basear em princípios. Princípios. Vocês estão vendo aí, meus queridos? Todo mundo conseguiu enxergar ali no coisa, princípios. Que seria princípio de liderança? Importante a sua pergunta. Os princípios de liderança é aquele que é um princípio onde você consegue impulsionar a sua equipe, é o teu poder de persuasão. É um dos princípios, saber persuadir. Saber medir, saber monitorar, saber gerenciar, saber lutar contra os pessimistas. Esses são os princípios. Então, os princípios de liderança, meu caro Marcos, é capaz de construir um ambiente mais seguro dentro de uma empresa. Ou seja, um líder, ele passa segurança para a sua equipe. O líder, além de passar segurança, ele vai se responsabilizar. Não é dizer assim, olha, vocês vão fazer, nós vamos fazer. Ele se inclui. Então, um dos princípios de liderança é você se incluir. É tipo no trabalho, Marcos. Vou fazer uma analogia para você entender melhor. Eu passei a professora de vocês, professora presencial, passou uma atividade para vocês, um seminário. E te escolheram como líder. Na hora da apresentação, tu divide por igual, de forma democrática, as partes que é para falar. Só que tu diz assim, ó, eu dividi as partes, mas todo mundo deve ler tudo. Nada disso, eu entendi a minha parte, não. Nós vamos fazer um seminário onde nós vamos falar de todo o nosso entendimento de tudo, não só das partes. Aí, na hora de você apresentar, você diz, o nosso grupo, eu e o meu grupo, chegamos a uma decisão, a gente vai explicar aqui para vocês. Nós fizemos assim. Não como alguém, quando vai apresentar o seminário, eu estudei, eu fiz, ó, só se inclui. Não inclui os outros. Né, o meu trabalho, o meu TCC, o meu não sei o que, só o seu. O meu trabalho é o melhor. Não, cara, não é assim. Então, respondendo sua pergunta, quais são os princípios de liderança? Um dos princípios da liderança é sempre se colocar, sempre se colocar a terceira pessoa do plural. Colocar sempre a terceira pessoa do plural. Terceira não, meus queridos, desculpa, primeira. Nós, sempre. Certo? Sempre quando uma equipe cria um ambiente seguro, sempre quando uma equipe consegue medir, monitorar, gerenciar suas metas em conjunto, isso vai respeitar um dos princípios da liderança. Nós vamos fazer. Não é aquele negócio, vocês vão fazer e eu vou ficar olhando, não. Ele se coloca. Certo? Ele se coloca. Então, o líder eficaz, que alcança o objetivo, ele faz em conjunto. Ele constrói em conjunto. Ele impulsiona. Ele incentiva. Isso são princípios da liderança. Certo? São princípios para uma liderança eficaz. Se você colocar no Google quais são os princípios de uma liderança eficaz, você vai achar muita coisa. Certo? O princípio. Né? Essa é a questão dos princípios. Então, a confiança, passar segurança, saber definir os objetivos, saber delegar tarefas, Marcos, saber despertar talentos, ter uma escuta ativa. Outra coisa, um dos princípios que eu sempre bato tecla, muita escuta, porque muita gente não sabe escutar, Marcos. Muita gente só quer falar, não, ei, não sei o que, não sei o que. Não, mas escuta a opinião do outro. Escuta. Escuta ativa. Escuta ativa.
Uma coisa que não acontece. Escutativa é uma prática muito fundamental. Muito. Muito, muito, muito. Ela está intimamente ligada à sua audição. Porque Deus, Marcos, te deu 2 ouvidos e uma boca. Já com algum sentido. Porque tudo que Deus faz é perfeito, Marcos. Então, o que que acontece? Ele te deu 2 ouvidos e uma boca. Por que que a gente não pratica uma escutativa? Primeiro, escuta. É tipo as pessoas, Marcos, não sei se tu já conheceu alguém que tem síndrome do Faustão. Que as pessoas colocam assim. Sandra Magaldi coloca muito isso. Escutativa. Não tem a síndrome do Faustão. Existe um dos princípios da liderança, segundo Sandro Magaldi, que é a questão da liderança colocada como escuta ativa, certo? Escuta ativa. Então a escuta ativa é isso, certo? A escuta ativa é isso. Tranquilo? Tranquilo? Conseguiram compreender, meus amados alunos? Ou não? Tranquilo, tranquilo. Expliquei para vocês um dos princípios. E a gente volta já já para que eu possa explicar mais sobre esses princípios da organização. Quando eu vou explicando, eu vou colocando exemplos práticos para ficar mais fácil. Marcos, continue assim, meu querido, que você vai longe, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto.